quarto. Eu te coloco a parede já. Começando a entrevista, o treinador Rafael Banais com o Dudu Guimarães, que está aqui presencialmente. Guimarães, primeira pergunta para você. Primeiro tempo, né? O Operário deu muita oportunidade ao adversário, coisa que a gente não estava acostumado a ver durante toda a temporada. O que se pode falar a respeito desse primeiro tempo e depois do segundo tempo você fez algumas alterações já no intervalo e ajeitou a casa e o Operário fez um bom segundo tempo, acabou sendo castigado no final do Guimarães. Boa noite, Dudu. Eu tive a mesma leitura. Eu acho que a gente começou bem o jogo, na verdade. Começamos criando, bem equilibrado, fizemos o gol. Tivemos outras oportunidades também para até ampliar o placar, né? Logo depois do gol, tivemos uma ou duas chegadas ali para fazer mais gols. E aí depois deu um apagão na equipe. Eu acredito que muito questões aí, tentar identificar os motivos disso. A equipe apagou, né, completamente. Foram 20 ou 25 minutos muito ruins, né, que a equipe do São Bernardo criou oportunidades, finalizou bastante, estavam utilizando muito o João Carlos com pivô, aproximação, tiveram muitas bolas paradas também. E o Rafa acabou conseguindo se destacar bastante, conseguindo segurar o empate para nós no intervalo. E aí o segundo tempo foi nosso, controlado, né? E o segundo gol deles sai num balão, né? Numa bola longa, uma bola em disputa que a gente acaba falhando ali numa situação de cobertura. Num contexto geral, pelas oportunidades que eles tiveram no momento que eles estiveram melhores no jogo, acaba sendo um desempenho para a gente lamentar, né? Então, e o resultado por tudo isso, considero justo. Então, situações para a gente analisar sempre, né? Tem 15 pontos para a gente disputar. O desempenho, principalmente, não foi aquilo que nós tínhamos como expectativa. E, ao mesmo tempo, foi como a gente começou a primeira fase da competição. Então, a gente sabe sair desse cenário e confiamos aí na sequência, o jogo dentro de casa. Importante aí para a gente conseguir fazer nosso papel dentro de casa. Até que ponto, Guimarães, sei que você não gosta dessa palavra pressão, mas até que ponto o jogo de domingo em casa contra o São José coloca uma pressão em cima do Operário por ter que ganhar o jogo, seja sair vencedor desse jogo depois da derrota de hoje? É importante demais para justamente a gente jogar dentro de casa, né? Então, temos 9 pontos para disputar dentro da nossa casa. E é uma pressão do quê? De jogos decisivos, né? Então, não tem como não ter pressão. Não tem como não ter pressão. É como a gente vai lidar com a pressão, na verdade, que conta mesmo. Então, a gente depende dos resultados dentro de casa, né? Esse jogo é o jogo com melhor gramado, com situações que favorecem nossa ideia de jogo. Depois do jogo contra o São José é um jogo com outro tipo de campo e o gramado do Brusque não é um gramado desse nível aqui. Então, dentro dos nossos domínios, aí a gente sempre dependeu dos nossos resultados dentro de casa. E eu confio naquilo que a gente vai construir durante a semana e como a gente vai se fortalecer para lidar com esse cenário, mas é tudo jogo decisivo, e a pressão é inerente. Então, a gente lidar com tudo isso para conseguir conquistar os resultados. Nada, tudo normal. Estamos jogando, cada jogo é um jogo de acesso, e apesar do nosso desempenho não ter sido aquilo que a gente gostaria, na tarde de hoje, a gente estava consciente de que são 6 jogos decisivos. Mel, Rádio FEC. Boa noite, Guanais. Guanais, hoje a gente viu que o Rafael Santos foi, no mínimo, 5 vezes acionado durante a partida e, claro, ele fez defesaças. E até no final do jogo ele apareceu lá na área para fazer justamente essas tentativas. Guanais, na tua visão, quão fundamental ele foi hoje, seja ele como papel de goleiro, seja também como capitão? E foi muito bem, Mel, e não só na fase defensiva ali defendendo, mas inclusive nos fazendo progredir no campo, né? A gente tem que ferir mais o adversário, né? Tem que ter a bola para conseguir chegar na área, finalizar, ferir mais, finalizar mais bolas no gol, ser mais agressivo, mais contundente. Isso é uma luta que a gente está tendo ao longo do campeonato, né? Isso é uma tecla que a gente bate, então
independente das estruturas, das formações, a gente ser mais contundente quando a gente tem a bola, já que a gente é o time que acaba tendo mais a bola. No primeiro tempo isso não aconteceu, e aí ele fez, está bem preparado, né? Trabalho dele individualmente em todo o contexto ali, Neso, Fabiano também, enfim, a equipe como um todo. Hoje a gente não conseguiu ter a consistência defensiva que a gente teve ao longo da primeira fase, e aí o Rafa conseguiu ter uma participação individual muito importante para nós, em vários aspectos, também em aspectos de liderança, emocionais, etc. A ida dele para a área era a última bola do jogo, então a tentativa ali pela estatura da gente tentar finalizar a jogada com ele também. Um abraço. Valeu, Guanais, bom retorno. Foi meu. Leandro Andrade. Boa noite, Guanais. Boa noite a todos os colegas. Guanais, eu ouvi você falar na primeira pergunta sobre o jogo controlado em si, né? E a gente vendo os números Segundo do tempo. jogo, mostrou que o Falei São segundo Bernardo tempo. teve muitas oportunidades, né? E com o Rafael Santos sendo segundo tempo, ok. Com o Rafael Santos sendo o principal jogador da partida em si. Queria que você falasse um pouquinho do aspecto técnico do time hoje e também explicasse para a gente como que você tentou fazer o encaixe de Felipe Garcia e Trellis, se você queria eles mais próximos como dois atacantes ou se você queria que um deles caísse pelas pontas para poder abrir, para que a gente também tivesse a sua tese sobre os dois atacantes do Operário hoje, Guanais. Boa noite. Boa noite, Leandro. Eu disse o jogo controlado no segundo tempo, foi isso que eu falei. Eu não falei o jogo controlado, eu falei o jogo controlado no segundo tempo, tá? Então, o primeiro tempo eu já fiz críticas ao nosso desempenho em relação ao segundo tempo, com o segundo tempo controlado. Tá? Só para deixar claro aquilo que eu falei. Então, em relação aos dois atacantes, muito parecido com o que a gente já fez com o Felipe Augusto, e os outros que acabaram jogando ali. Então, Felipe Augusto e Neto, Felipe Augusto e Popó, no início do ano com Felipe Augusto e Mingotti, em alguns momentos só com um atacante. Né? Então, independente de quem esteja ali, a gente quis. A gente faltou o quê? A gente atacar mais a linha deles. Então, de ter dois homens ali que seriam dois homens como referência e que também poderiam, obviamente, ter movimentos para que a gente pudesse atacar e agredir a linha do adversário, a contundência ofensiva que eu falei. Então, a gente teve, como eu falei, no começo do jogo funcionou muito bem, com os dois atacantes e os dois meias, e utilizando o Sávio e o Pará para serem esses homens que atacariam pelo lado, da mesma forma que a gente fez no jogo contra o Brusque, com o Sávio e Arthur. Então, a mesma ideia, a gente já pensou no jogo do Brusque, já pensando naquilo que nós utilizaríamos como estratégia e como ideia estrutural para esse jogo agora. Como eu falei, eu acredito que o primeiro tempo, muitos aspectos mentais ali, para a gente ter apagado, né? Porque a gente começou bem, depois perdemos a pressão, perdemos a posse, o adversário acabou nos pressionando, criando oportunidades, tendo bola parada, mas até determinado momento funcionou muito bem. Eu acredito que 20 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo, e aí eu não sei com quanto tempo que foi o nosso primeiro gol, mas aí de repente a gente apaga 20, 25 minutos de apagão geral. Então a gente vai para o intervalo no lucro, na verdade, por aquilo que aconteceu no primeiro tempo. Valeu, Guanais. Obrigado, bom retorno. Fabrício Reusen, CBN. Guanais, primeiramente eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sei que você não gosta de falar individualmente como os jogadores atuaram em campo, nesse sentido assim, mas eu queria saber de você se deve muito a entrada do Eduardo Neto e o Eric Bessa no sistema do time como um todo, na engrenagem do time do Operário, a evolução do time do primeiro para o segundo tempo, e o porquê o Operário não conseguiu ter a tal consistência defensiva que teve nos últimos jogos, nesse jogo hoje contra o São Bernardo. Fabrício, nesse caso, vale a pena a gente falar assim, tem tudo a ver com a entrada dos dois e também com a mudança estrutural que a gente fez. Né? A gente estava com dificuldade para controlar os espaços por dentro, mesmo tendo três homens ali. No primeiro tempo com Diniz, Dudu e Cássio. E depois a gente com Índio e Edu, e depois Edu e Marcinho.
E o Cassinho para mim também fez um grande jogo, foi muito bem, fez o time andar, boas bolas paradas, finalizações, assistências, tivemos chances de gol com ele também. Então, eu acredito que as relações ali no segundo tempo funcionaram melhor, mas não só pelas individualidades, mas por aquilo que a gente acabou ajustando do primeiro para o segundo tempo para fazer funcionar melhor. Então, ressaltar que o primeiro tempo começou muito bem, né? Então, nunca é um fator só, né? A individualidade ou ah, alguns erros de passe, por exemplo. Então, são várias coisas que acontecem ali para que o contexto do jogo vá mudando. E, para mim, o primeiro tempo são principalmente aspectos mentais ali, que acabaram nos fazendo cair tanto de rendimento para a forma como a gente iniciou. Mas, enfim, seguimos. Obrigado, Guanais. Bom retorno. Obrigado. Para fechar, Felipe Gustavo, Lagoa Dourada. Boa noite, Guanais. Gostaria de perguntar em relação à questão, você falou de retenção de posse de bola, falou dessas coisas mentais do Operário. Eu queria que se contasse um pouco mais sobre essa retenção, por que faltou tanto no Operário no jogo de hoje? Foi algo tático, foi algo técnico, foi algo psicológico da equipe que sentiu tanto não conseguir segurar a bola e ser assim vulnerável aos ataques, principalmente do Matheus Oliveira e do Romisson, da equipe do São Bernardo? Felipe, né? Felipe, eu acredito que são sempre vários fatores, né? Nunca é um fator só. Então, por exemplo, um dos fatores foi a quantidade de erros de passes que nós cometemos. O campo rápido, ótimo campo, e a gente, dentro dos espaços que nós queríamos ocupar e para progredir, a gente acabou tendo algumas dificuldades de sequência de passes, gerando alguns erros, gerando algumas transições. O primeiro gol deles é uma situação assim, né? Então, de erro de passe, e aí o Godoy acaba escorregando. Então, são sempre fatores, né? Então, não tenho como eu cravar que foi isso ou aquilo, mas por conhecer a equipe depois dessa amostra de jogos, foi algo que me pegou, que acaba surpreendendo pela forma como começamos e como fechamos o primeiro tempo. E depois a gente retoma um padrão para o segundo tempo em relação ao desempenho, ainda assim. Começa muito bem o segundo tempo, né? A gente tem chance com o Garcia, tem chance com o Cássio. Então criamos situações para finalizar, e aí no restante do jogo, como eu falei, mesmo que está controlado, você está melhor no jogo, o gol pode acontecer em questões de segundo. Então alongaram uma bola, a gente acabou pecando ali no duelo, cobertura e gera o pênalti. Então, enfim, não começamos como o desempenho não começou como gostaríamos, o resultado também não. Ao mesmo tempo, nós já passamos por isso e nesse curto espaço de tempo vamos reagir dentro de casa. Obrigado, Guanais. Obrigado. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Na sequência, eu envio o material para vocês.